Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal feito para você iniciante no mundo SAP. A ideia de hoje é dar um pontapé inicial para quem está perdido, não conhece o SAP, não sabe como ingressar na área. Eu criei um e-book, inclusive gratuito, de 117 páginas explicando o sistema SAP e a ideia é trazer esse conteúdo em vídeo para quem tem interesse, inclusive o link do e-book está na descrição deste vídeo. Então vamos começar. O SAP é um sistema do tipo ERP. Ah, Bruno, o que é essa sigla ERP? Para ser bem objetiva, sem enrolação, porque tem muitos vídeos e conteúdos falando sobre isso na internet, o SAP é um sistema de gestão integrado. Por exemplo, compras conversa com o financeiro, integra com o financeiro, que conversa com a parte da produção, que conversa com as vendas e assim por diante. Sabe aquele supermercado que você vai sempre? Quando você passa as compras no caixa e o operador vai passando suas compras em um sisteminha que soma as compras e gera o cupom fiscal? Aquilo é um exemplo de sistema de gestão integrado. Ele contabiliza as compras e no final te dá o valor que você, consumidor, precisa pagar. Logo, nesse contexto, a gente tem duas áreas importantes para uma empresa. A área de vendas se integrando com a área de finanças. O supermercado vende e você, como cliente, paga. Para ser bem objetiva, seria esse o conceito de sistema de gestão integrado. Existem vários sistemas deste tipo, porém, o que comanda esse mercado globalmente hoje é o sistema SAP. Obviamente, o sistema SAP, ele é para grandes empresas e tem também o SAP Business One, que foi feito para empresas de pequeno e médio porte. O sistema do supermercado, obviamente, não vai ser um SAP, tá, pessoal? Mas foi só um exemplo para vocês começarem a compreender como que funciona um sistema de gestão integrado. Provavelmente o do supermercado é um sistema menor para abranger aquele tipo de produtos que eles vendem, tá? Mas o sistema SAP, ele comanda o mercado global, então grandes empresas utilizam o SAP como, por exemplo, o Grupo Boticário, a Petrobras, até o mercado de podcasts estão utilizando o sistema SAP. Se liga nesse corte do Igor, do Podcast Flow, falando sobre o sistema. Você sabe o que é o SAP, o que é um ERP? É um software que é feito para você gerenciar a tua empresa de uma maneira muito mais eficiente, para você automatizar processos, né? Então, a gente já está usando, é a consultoria que nos ajudou nessa implementação, porque não é exatamente uma parada só bota aí e usa, né? Você precisa entender tudo, saber legal como é que funciona, mas é um jeito de você transformar, levar a tua empresa para o próximo nível. Porque você vai ter um controle maior sobre tudo que está acontecendo ali, nos departamentos, tudo integrado, automatizar processo, facilita a tua vida do ponto de vista de gerenciamento da tua empresa. Bom, como ele bem mencionou, o SAP ajuda a empresa a gerenciar todas as áreas de negócio de forma integrativa. O fato do SAP ser flexível e estar em constante atualização com as tendências no mercado, como as tecnologias em nuvem e inteligência artificial, tem feito ele ser o queridinho das empresas no âmbito global. Esse sistema é composto por módulos. Existem os módulos funcionais e os módulos técnicos. Os módulos técnicos referem-se àquele tipo de profissional que lida com um aspecto bem técnico, como infraestrutura, banco de dados, programação dentro do sistema SAP. Cada módulo técnico geralmente corresponde a uma área específica relacionada ali dentro do sistema SAP. Então pode ser banco de dados, infraestrutura, programação, tudo para manutenção ali do SAP. Então eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês se situarem nesse contexto. O principal módulo técnico é o ABAP. A ABAP é a linguagem de programação em que o SAP foi criado, tá? Então, ele é responsável por toda a parte de desenvolvimento, correção, personalização de programas e relatórios dentro do sistema SAP. Então, ele ajuda ali o profissional funcional, que a gente vai falar posteriormente, a implementar novos programas no SAP, a corrigir programas, né, que já estejam com problema no SAP. Então ele tem que saber da linguagem de programação do SAP para poder atuar. Depois a gente tem o módulo Basis,
que é um módulo que trata da administração do sistema, incluindo todo o processo de instalação, configuração, segurança, monitoramento de desempenho, backup, recuperação, banco de dados. Então esse profissional é fundamental para manter o SAP funcionando 24 horas por dia. Ele é responsável por fazer todos esses processos de infraestrutura, banco de dados e manter funcionando para que o cliente ali tenha o SAP 24 horas por dia à sua disposição. Além disso, a gente tem o SAP NetWeaver. Este módulo, ele fornece ali a infraestrutura para integração e personalização de aplicativos no SAP e não SAP. Inclui as tecnologias como o Process Integration, que é a parte de integração com outros sistemas. Então o SAP ele é totalmente flexível para se conectar, para se integrar com sistemas externos da empresa, tá? Com sistemas não SAP. Então seriam os módulos mais específicos chamados de SAP PI ou SAP PO, tá? Que é essa parte de integração entre os sistemas. Além disso, a gente tem o SAP BI ou SAP BW, que faz todo o processo de criação de relatórios complexos com base nos dados da empresa, extrai de relatórios com gráficos totalmente, assim, bem específicos para que a empresa ali consiga analisar os seus dados em forma de relatórios. Além disso, a gente tem o SAP Fiori, que entra um pouco na parte do ABAP, tá? O ABAP ele vai ter que se atualizar ali com algumas linguagens de programação em relação ao web. Então, JavaScript, HTML, o ABAP vai precisar dominar esses tipos de linguagem de programação para poder atuar ali no SAP Fiori. O SAP Fiori é uma interface gráfica. Antes a gente tinha, na versão SC, a interface gráfica que a gente instalava no computador e a gente acessava por aquele aplicativo. Agora, além dessa forma de acessar o SAP, a gente tem o acesso via web, via navegador. Então você pode acessar o SAP através do Google Chrome, do Internet Explorer, enfim, do navegador que você quiser acessar. Então esse SAP Fiori vai fazer parte, né, do ABAP ali, e o ABAP vai ter que se atualizar com esse tipo de linguagem para poder atuar no mercado. E dentro do Basis a gente tem a parte do HANA, né, que o HANA foi o banco de dados desenhado, desenvolvido para a própria SAP, para o próprio sistema SAP. Então a SAP ela viu a necessidade de desenhar um banco de dados que pudesse ser mais performático em relação à rapidez, agilidade para o cliente. Então ela criou o banco de dados HANA e o profissional de Basis ele pode se especializar em banco de dados e ficar responsável ali por todo o processo de banco de dados do HANA, né, dos dados da empresa ali. Cada módulo técnico ele corresponde a uma área ali particular da empresa que precisa de profissionais para mantê-los funcionando da melhor forma. Então, se você é um profissional da área técnica que gosta de infraestrutura, banco de dados, programação, você pode utilizar esses conhecimentos e atribuir ali ao SAP. É só fazer um curso, uma academia nesse módulo e se especializar em migrar de carreira. Agora vamos falar sobre os módulos funcionais. A gente tem os módulos técnicos e os módulos funcionais. Então os módulos funcionais, eles vão tratar dos processos de negócio específicos da empresa. Cada módulo funcional corresponde a uma área de negócio. Então, por exemplo, o financeiro corresponde ao SAP FI, Finance, dentro do SAP. A parte das vendas corresponde ao módulo de SD dentro do SAP, então SAP SD. Então cada areazinha de negócio dentro da empresa é representada por um módulo funcional. Então vamos aos exemplos. A gente tem o SAP MM, que é o Material Management, tá? O gerenciamento de material, que trata da gestão de materiais, como o nome já diz em português. Então todo o processo de planejamento, aquisição, armazenamento, movimentação de material dentro da organização, aquisição, compra, tudo isso fica dentro do módulo de MM, tá? E o MM, ele vai fazer integração com o SAP FI, que fica ali na parte final do módulo de MM. Então, a empresa compra os insumos que ela precisa para produzir algo, por exemplo, e no final ela tem que pagar o fornecedor. Então aí entra a contabilidade financeira, que é um módulo funcional que trata a parte financeira da empresa.
Dentro desses módulos existem vários outros submódulos. Então, dentro do MM, por exemplo, a gente tem um outro submódulo, vamos tratar como submódulo, tá? Que trata da parte de gerenciamento de estoques para grandes, por exemplo, grandes supermercados como Atacadões, né? Açaí, não sei quais que existem aí na cidade de vocês, mas imagina para um supermercado desse fazer gerenciamento de estoques, como que deve ser complicado. Saber a posição, saber qual prateleira, em qual setor, então deve ser bem complicado. Precisa de um módulo ali específico para ajudar a gerenciar esse tipo de processo dentro da empresa. Então a gente tem o WM lá dentro do MM que faz essa função. A gente tem também dentro do SAP FI, do financeiro, a gente tem o contas a pagar, o contas a receber. Cada processo desse é um submódulo dentro do FI. Então a gente tem o FI contas a pagar, FI contas a receber, o FI ativo imobilizado, que cuida da parte de ativos da empresa, gerencia o processo de ativos da empresa. Então cada área e as especificações dela, né, vão ter submódulos. Então a gente chama esse contexto todo de módulos funcionais, porque é o módulo ali funcional do dia a dia ali que trata das áreas de negócio da empresa. E como eu falei um pouco anteriormente, cada módulo ele vai se conectar de uma forma. Então o compras vai se conectar com o FI na parte de contas a pagar. Depois que a empresa compra ali um insumo para produzir algo e paga o fornecedor, ela começa o processo de produção dela, por exemplo, um bolo, né, uma empresa de bolo. Ela precisa comprar ingredientes para fazer aquele bolo, determinadas quantidades de bolo. Então vai lá para o módulo de PP, que é o módulo produtivo, que vai utilizar os insumos que foram comprados no MM para poder produzir. E aí quando terminar a produção, tudo que foi produzido ali, os produtos acabados que a gente chama, vai para venda, onde o SAP SD, que é o módulo de vendas, vai vender aquele bolo, aqueles bolos, né, para o cliente pagar. E aí a gente vê a integração entre o MM, que está comprando os insumos ali para aquele bolo, o contas a pagar, que a gente teve que pagar o fornecedor, que forneceu os ingredientes do bolo. Depois a gente vê o SAP PP, que é a parte da produção que gerencia todo o processo produtivo do bolo até transformar aquela matéria-prima, os ingredientes, em um produto acabado. E depois a gente vai para o módulo de SAP SD, que é o módulo de vendas, onde a gente vai vender os bolos, e ao final do módulo de SD ali, do processo de SD, onde a gente vende, a gente recebe o pagamento do nosso cliente. E entra mais um submódulo ali de FI, que é o contas a receber. Então, resumindo, esses são alguns dos módulos funcionais que a gente pode ter aí dentro do sistema SAP.